Quando a luz passa de um meio para outro, ela sofre, em geral, desvio na sua propagação. Então, se você tem, por exemplo, aqui, a superfície de separação entre dois meios, que eu vou chamar de meio 1 e meio 2, pode ser, por exemplo, ar e água, e a luz chega na superfície de separação entre os dois meios, aqui estou representando a chegada pelo raio luminoso, que representa a propagação da luz, em geral, quando ela passa para o meio seguinte, supondo que os dois sejam transparentes, claro, né? Senão a luz não se propaga, ela vai mudar de direção. Eu estou representando aqui a mudança de direção. Isso é muito fácil de você observar. Um copo com água, né? Você bota um lápis dentro, você vê imediatamente que ele parece quebrado. Né? Essa quebra do lápis está associada a esse fenômeno, o fato de que a luz muda a direção de propagação quando sai de um meio e vai para o outro. Aí o senhor Descartes, um francês do século XVII, descobriu a lei chamada lei da refração, que liga o ângulo de incidência com o ângulo de refração. E aqui, refração e reflexão começam pela mesma letra. Então toma cuidado para você não confundir R de refração com R de reflexão. Depende do fenômeno que você está analisando. Né? A lei da refração não é tão simples quanto a lei da reflexão. A lei da reflexão é simplérrima, né? O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, nada mais simples do que a igualdade entre os dois ângulos. No caso da refração, isso não se verifica. Na verdade, a lei é um pouquinho mais complicada. E para a gente explicitar essa lei, eu preciso falar das seguintes coisas. Primeiro, esse fenômeno de quebra do raio luminoso, de mudança da direção de propagação, está associado ao fato de que a luz não se propaga com a mesma velocidade em todos os meios. Ela tem velocidades diferentes de acordo com o meio. A velocidade máxima dela, o famoso 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade que ela tem no vácuo. A velocidade que ela tem no ar atmosférico é um pouquinho inferior a essa. Na água é menor ainda. Né? Então, eu vou chamar aqui de velocidade V1, a velocidade que ela tem no meio 1, e de velocidade V2, a velocidade que ela tem no meio 2. Em geral, ao invés de dizer qual é a velocidade que a luz tem em cada meio, a gente vai se referir a um conceito chamado de índice de refração. O índice de refração nada mais é do que uma medida dessa velocidade. O índice de refração de um meio é definido, se usa a letra N tradicionalmente para representar o índice de refração, isso é definido como sendo o quociente entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. E a gente usa o símbolo C para a velocidade da luz no vácuo. Todo mundo já deve ter ouvido a famosa equação de Einstein, né? E igual a mc2, esse C é a velocidade da luz no vácuo, que aparece aqui. Então o índice de refração do vácuo vale quanto? Com essa definição que eu acabei de dar. Eu vou repetir, o índice de refração de um meio é o quociente entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz nesse meio. Qual é o índice de refração do vácuo? 1, por definição, não é verdade? Se eu tiver um meio no qual a velocidade da luz seja a metade do que é a velocidade no vácuo, qual vai ser o índice de refração desse meio? 2. E assim por diante. Então, quanto maior for o índice de refração, menor é a velocidade da luz naquele meio. Tá certo? E aí, a lei da refração é expressa em termos desse índice de refração. E ela diz o seguinte, que se eu multiplicar o índice de refração do meio 1 pelo seno do ângulo de incidência, que é o seno, que é o ângulo que aparece no meio 1, isto aqui é igual ao produto do índice de refração do meio 2 pelo seno do ângulo de refração. Então, a complicação dessa lei é que envolve o seno do ângulo. Essa é a complicação. Às vezes fala-se do índice de refração relativo do meio 2 em relação ao meio 1, que é simplesmente o quociente de N2 sobre N1. Esta aqui é a lei de Snell.